Bem, gente, bom dia, né? É um enorme prazer hoje estar aqui com vocês nesse momento tão importante, tão interessante, com um tema tão legal que envolve uma questão, ao mesmo tempo que é tão legal discutir sobre, é uma questão muito séria, né? Que é a ansiedade, que envolve a formação dos alunos durante esse processo acadêmico. Então a gente vai falar um pouco disso, vai falar um pouquinho do que fazer, né? Como combater isso, um cenário ideal para que isso não se transforme, digamos, num transtorno de personalidade generalizada, que é uma coisa bem séria que alcança aí muitas das universidades, né? Tem dados aí mostrando em cerca de 10 a 30% de alunos nas universidades brasileiras que desenvolvem um tipo de transtorno de ansiedade generalizada decorrente dessas situações. Bem, gente, aí eu estou aqui com as nossas queridas alunas do sexto período de psicologia, né, que é a Mariana Soares e a Lília Cais. É um prazer estar com vocês aqui, viu, meninas, para a gente Obrigada. falar desse assunto tão importante e tão interessante. Então, nada mais justo e nada mais bacana do que convidar duas alunas para falar um pouco da experiência de vocês. Fale um pouco disso, meninas. Como é que foi esse processo do antes de se formar, né? Quando chega aqui, o que passa nas vossas cabeças? Bom dia, Bom dia. tudo bem? Professor, do primeiro período ao sexto, a gente vê uma evolução, vê Uhum, uma preocupação. Inicialmente, no primeiro período, a gente tinha uma dificuldade de absorção de matérias, de compreender o curso, porque a maioria das pessoas, quando entra na psicologia, entra um pouco pela aquela questão de paixão. E aí, quando você vai estudando a psicologia, você vai percebendo que ela é bem mais complexa e necessária para a uhum, população. uhum. E aí te bate o medo, a ansiedade por você não saber se você vai conseguir corresponder às expectativas geradas, né? E então, assim, no decorrer do curso, a gente vem fazendo um processo, vem um conhecimento dos conteúdos, dos adoecimentos. E o que que acontece? Junto com isso, eu posso falar por mim mesma. Eu tive uma época que eu passei por um processo de ansiedade muito grande, quase entrando em depressão. E aí a gente teve que fazer o quê? Criar uma rede de apoio entre colegas, fazendo terapia, que é importante frisar Uhum, sim, sim. que é interessante que os universitários em si, se puder e tiver condições, fazer uma terapia, compreender que a terapia ela é essencial Nesse para processo. estar te ajudando nesse processo acadêmico. Verdade, Mari, isso é verdade. Complementando a Mari, né, professor, vale lembrar que nós ingressamos no curso de psicologia aqui na FADESA logo com a pandemia, né, em Sim, 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 2020. sim. Então, a gente acabou ficando um período home, né, estudando online, e depois voltamos para a sala de aula. E isso, querendo ou não, gera aí um impacto, né, Com na certeza. vida, né, do aluno. Essa adaptação de sair do online, do seu comodismo ali, de fazer tudo online, vir para o presencial, administrar o seu tempo de estudo, tentar conciliar o trabalho, família e Uhum, estudo, exato. né? Então, querendo ou não, isso impacta, gera uma ansiedade, né? Uhum. Então, você tem que ter disciplina para poder se dedicar, estudar. E principalmente no período de prova, né, vem ali uma pressão maior para você estudar ali para aquele semestre. Cada semestre é um período diferente, matérias diferentes, professores diferentes, Uhum. e isso também desencadeia no aluno, né, na turma, ali uma certa ansiedade. E como a Mariana colocou muito bem, o que é importante para a vida acadêmica, para a vida do aluno e que tem funcionado para mim é a rede de apoio, Sim, sim. né? Então, por exemplo, grupo de estudo, se organizar um período, um horário para estudar a matéria que dá mais difícil ou para mais fácil, Uhum. ou, né, enfim, da forma que fique melhor para o aluno. Então, que ele venha se organizar e que tenha essa rede de apoio. Estudar em grupo é ótimo, você aprende, mas também, como a Mariana colocou, o aluno de psicologia é importante fazer o acompanhamento psicológico, né, ali de um profissional, porque ajuda no seu desenvolvimento enquanto acadêmico, enquanto aluno, e abre ali também seus horizontes, né, ali do Uhum. hall de habilidades e competências ali, tanto profissional quanto pessoais.
Ótimo, exato. O caminho é por aí mesmo, tá, gente? Olha, é só a gente analisar. Vamos lá. Antes de entrar, né, na faculdade, tu imagina, tu tem aquele ambiente familiar que é bem diferente, né? Muitos nunca trabalharam na vida, né? Nunca tiveram uma responsabilidade maior, né, do que aquela vida ou familiar ou aquela vida da situação escolar anterior à faculdade. Então é uma mudança muito brusca, né, que acontece. Então imagina. Você vai se deparar com algo novo, que envolve uma série de comprometimento, de responsabilidades, e isso ganha uma força muito grande se tratando da psicologia, porque a gente vai estar tratando sempre com a vida humana, né? Então isso potencializa. Aí é o que acontece. Muitas vezes, muitos desses alunos, quando eles vêm desses ambientes, ao chegar na academia, diante desse novo, começam a surgir inseguranças, medos, aquela carga que os pais muitas vezes depositam nele de ser um grande profissional, né, de ser um grande estudante, e isso acaba que atrapalha, né, durante esse processo. Porque imagina você, o aluno chega com toda essa carga, chega nesse ambiente, aí tu tem uma série de trabalhos, né, que os professores passam, Sim, aí exatamente. outros estão no motivo já numa fase já mais adiantada de começar a fazer os estágios, e além disso tudo eu tenho que, primeiro, superar tudo isso para mim mesmo e ao mesmo tempo superar aquela imagem que os meus pais depositaram em mim. E além disso, a vida humana, né? Perfeito. Então a ansiedade aí ela ganha uma força muito grande, né, diante disso tudo. E muitos alunos adoecem hoje no Brasil decorrente disso. Né? Eles não sabem muito o que fazer diante disso. Pelo quê? Pelo simples fato de terem um medo de fracassarem, Exatamente. né? Da postura deles acarretar em danos maiores para aquelas pessoas que eles podem atender futuramente. E acabam que não entendem que isso faz parte de um processo. Né? Agora, lógico, cabe a todo profissional da área pedagógica, né? Nós psicólogos, professores, trabalhar de forma preventiva para que amenize isso. Como fazer isso? Pode ser feito assim. Por exemplo, esse grupo terapêutico com os alunos já acontece em algumas faculdades, é excelente o trabalho que eles desenvolvem em relação a isso. E além disso, tá atento para não exagerar nessa pressão, né, que vocês recebem. Por exemplo, os alunos que acabam de chegar, que estão no primeiro período, né? É tudo uma grande novidade. Então, para que eu vou exigir demais desses alunos com os temas às vezes pesados, né? Então, tem que saber dosar isso, passar na medida certa para que ele se sinta à vontade, confiante e veja que não é um processo doloroso, mas é um processo prazeroso de aprender e poder ajudar outras pessoas lá na frente. Então, isso tem que ser muito bem dosado pela parte docente, que é um grande desafio, né? Além disso, né, mostrar para os alunos que a vida além da faculdade. Exatamente, Né? professor. A vida além da faculdade. Exatamente. Né? Que ele pode ir lá ter o lazer dele, ele pode ir lá para as festinhas dele, sem problema nenhum, desligar, né, do que está acontecendo. Isso ajuda pra caramba. Além disso, quem puder, e aí eu falo para todos os alunos agora, ter uma atividade física, tudo isso Importante. te ajuda, porque a ansiedade é uma mistura. Tu vai ter problemas de ordem cognitivas e fisiológicas. Se tu puder casar as duas coisas, exercício físico, saber ter a divisão dos teus horários na hora dos estudos, que isso é muito importante. Sim. Tu der uma disciplina com isso, tu vai reduzir. Né? E do lado daqui, do lado docente, a gente poder dosar isso para que fique tudo mais tranquilo, né? E mais suave. Tá, gente, então, assim, eu queria fazer uma pergunta, né, para vocês duas, que são alunas. Vamos falar agora um pouco dessa questão do medo, né? Essa coisa tão presente na ansiedade. Qual foram os maiores medos que vocês tiveram, né, no início da faculdade, ou então minutos antes de entrar? E o que vocês percebem do medo hoje, quando vocês estão lá dentro, no colegas de vocês ou de vocês? Fale um pouquinho disso pra gente. Vamos lá, Lilian. Então, professor, a gente, quando entra, né, por exemplo, dando meu exemplo no primeiro período, a gente é tudo novidade ali, né, para aquele curso, por mais que você tenha pesquisado algumas coisas antes de entrar, obviamente, mas quando você vê de frente o professor super qualificado ali, né, trazendo várias coisas novas, disciplina nova, então gera ali, de fato, um medo, um pânico, inclusive, porque não é só aquele momento ali na sala de aula, saindo dali você tem que sair para pesquisar, para estudar,
né? E o meu medo era, caramba, será que eu vou passar nessa matéria? Eu Sim, preciso sim, tirar sim. uma nota boa nessa matéria. E aí começam as cobranças, né? Então, isso gera ali um medo, um frio na barriga, né? Te tira daquela tua zona de conforto que você estava acostumado a ter. Exato. E aí entra a questão né, de você sacar que você precisa de uma rede de apoio, que você precisa Uhum. estar com grupos para estudar, para te fazer, para te ajudar, né? E para ver se aquele medo é só teu mesmo, Sim, porque sim. tem isso também. Às vezes o meu medo, o meu receio é o da Mariana, Tu, é de outras tu vê pessoas. que tu não Exatamente. tá só, né? Exato, Nessa. exato. Aham. E o interessante com o que a Lília falou, professor, que a gente divide o mesmo medo. Sim. A verdade é que a gente está dividindo o mesmo medo, porém, às vezes a gente não sabe por falta de comunicação, Perfeito. porque às vezes a gente se sente envergonhada por falar que, gente, eu estou insegura, eu estou com medo. Eu particularmente, quando eu entrei no curso, quando eu coloquei meus pés na sala, eu falei, gente, será realmente que eu nasci para ser psicóloga? Aham. E eu tinha muito medo, porque eu olhava meus professores totalmente concentrados, dominando o conteúdo, e eu com aquela dificuldade, eu olhava para o lado, parecia que os meus colegas estavam entendendo e eu não. E depois eu percebi que eles também estavam compartilhando do mesmo Sim, medo, sim. né? E aí, só que assim, tem pessoas que falam e tem pessoas que não falam. E até hoje a gente está no sexto período e a gente percebe que às vezes tem um grupo mais fechado, que às vezes fica com receio de falar, às vezes com receio de pedir uma ajuda. Uhum. E para nós acadêmicos, não só para o curso de psicologia, mas eu acredito que em todos os cursos, é importante a gente estar analisando e apoiando os nossos colegas, né? Porque às vezes a gente não sabe o cotidiano, o dia a dia, a casa, a família, o trabalho. Então a gente vai trazendo muitas coisas. E o medo vai crescendo. E a gente tem que tomar um cuidado com o medo, porque se ele se torna maior do que a sua capacidade, às vezes você desiste, Isso. né? Do seu curso, você desiste de muitas coisas da vida. Então eu acho que o medo também ele é um prepulsor para estar aí na ansiedade, tudo Ele isso. paralisa. Isso. Medo E paralisa. aí, ainda falando sobre esse medo, né, que nos assusta, tivemos isso, eu vivenciei isso no primeiro, né, assim que eu cheguei na faculdade, e depois, no sexto período, nós tivemos a experiência de atender na clínica da faculdade. E aí é outro medo, outro, né, o nível ali de ansiedade, de, pô, eu vou dar conta, eu vou conseguir, como é que vai ser? É a primeira experiência, Exatamente. né? Mesmo sabendo que você não vai estar sozinho, que você vai estar com seu professor, com seu orientador, mas gera esse medo. Então eu fiquei com medo, eu comecei a pesquisar, estudar, ver vídeos. E aí você percebe que na hora que chega, que você tem toda aquela rede de apoio, que o professor está lá do lado, não é tudo aquilo que Sim, você exato. imaginou, Exato. né? É justamente, é isso que eu queria falar. Qual foi o momento que vocês viram assim, cara, não é tudo isso. Não é esse bicho papão todo. Exato. Os momentos diários. Vamos lá, tem uma prova, tá extremamente ansioso. Quando é que tu parou assim, respirou? Cara, não é tudo isso. Para esse semestre, professor, eu tenho duas respostas. Diga lá. Primeira da clínica, quando o professor falou que eu iria atender, eu falei, gente, mas eu não estou capacitada, eu já li, mas eu não vou dar conta. A cliente vai chegar, vai ter a demanda, eu vou fazer o quê? Eu vou deixar para o meu orientador tomar de conta. E aí a gente percebeu que uma conversa é uma conversa, Sim. né? Então a psicologia hoje pra gente é uma escuta, Uhum. né? A gente mais escuta do que fala. Então, quando a gente terminou aquela sessão, a gente percebeu que sim, é um curso sério, sim, é um curso que precisa se dedicar, mas que não é esse bicho de sete cabeças. Eu acho que todo curso é isso. Você tem aquele medo, aquele receio, O processo. mas é um processo. E se você tiver assim, um pouquinho de confiança, fala assim, não, se todo mundo conseguiu, eu também consigo, então dá certo. Então, esse foi meu primeiro processo do medo, né? Aí eu já consegui controlar. O outro foi nas provas de transtorno. Quando eu comecei a estudar os transtornos, eu comecei a desesperar, porque eu ficava procurando qual era o meu transtorno. Se identificando, né? Eu vendo ali qual grupo que eu era, tal. Sim, sim. E eu falei, gente, e a prova, como vai ser? E eu estudei, eu passei, tipo, eu tinha 5 provas, eu passei um final de semana todinho estudando uma prova, né? Porque a gente dá o medo, dá o receio, e talvez foi a prova que mais me paralisou. Uhum.
Então, assim, eu cheguei para fazer, eu falei, Lília, eu não sei de nada. E a Lília sabe, você sabe. Eu falava, não, eu não sei. Então, assim, só que depois que passou a prova, que você responde a prova, você entende que às vezes está tudo na sua cabeça. Uhum. Que se você respirar fundo, se você falar, não, eu conheço, eu estudei, fazer aquele processo, respira, solta, se acalma. Você consegue, é se conhecer, é um processo de autoconhecimento. Exato. E entender, gente, que tudo que tu faz na tua vida, tu vai encarar com situações novas. Tu vai se deparar com situações novas. A energia que tu vai depositar naquilo, que é o que vai fazer a diferença, né? Então, diante desse processo, se tu encarar o novo como algo bem-vindo, e que entender de uma vez por todas que tu só aprende como? Errando, gente, caindo, né? Esse processo, eu não tenho que ter essa energia, investir tanto nessa energia do medo, por quê? Porque se eu começo a deixar isso me dominar, isso me paralisa, né? Como a Mariana falou. E aí, aquilo que é para ser gostoso, prazeroso, se torna algo extremamente doloroso, extremamente ansioso. A palavra é essa, né? Eu vou ficar muito ansioso com medo do quê? Com medo de errar, com medo de falhar, com medo de mostrar para o outro que eu não sou tudo aquilo que ele imaginou que eu era, com medo de mostrar para mim mesmo que eu, digamos, eu não sou tudo isso. E aí começa a surgir, a emergir um bocado de crença, né, que eu posso ter trazido desde lá da família. Isso vai vir muito forte. E aí eu preciso encarar isso como um processo de aprendizado. Quando eu entendo isso, fica tudo mais fácil. Flui tudo melhor, né? A gente só aprende errando. Eu falo sempre para meus alunos, jamais tenho vergonha de falar, gente, eu não sei, professor, me ensine, fulano, senta aqui, me ensine. Não tenho vergonha disso. Eu lembro que, olha, Michelangelo com 81 anos falava, eu ainda estou aprendendo. Esse processo de aprendizado ele é muito importante. Então, ele vai gerar ansiedade, esse medo excessivo de uma situação que tu vai viver num dia, que é uma situação normal, cotidiana, mas que isso vai perpetuar pelo dia inteiro. É isso que marca bem a ansiedade, né, gente? Agora, olha só, vamos lá. A Lília falou aqui rápido pra gente dos primeiros atendimentos, né? Aquele nosso primeiro cliente ou paciente. O aluno estuda um tempão, vamos lá, 10 períodos, ele já está ansioso. E aí, às vezes, ele já pega isso um pouco antes, né? No estágio, ali pelo 6º e 7º período. E aí, às vezes, ele olha aquele cliente e fala assim, cara, é agora. Tudo aquilo que eu estudei, tudo aquilo que eu imaginei, deixa eu ver como eu vou lidar. Às vezes a ansiedade é tão grande nesse momento que o cara nem vai atender, mano. Isso acontece, né? E aí cabe também lá o supervisor, as pessoas em volta, perceberem isso e falar, não, gente, isso é um processo, isso é assim mesmo. Vai chegar um dia que vai ter paciente te ligando e tu vai olhar assim, não, eu não quero mais nenhum. Pode ter certeza que a tua agenda vai estar cheia, graças a Deus. E é um momento tão legal que tu percebe assim, cara, agora virou algo natural, algo normal da minha profissão. Né? E aí tu vê que tu superou aquela ansiedade. Essa é uma constante bem presente. Eu lembro que quando eu estava no meu primeiro estágio lá da clínica, né, eu cheguei em casa assim tenso também, ansioso. Aí na época eu morava com meus pais e tudo, e aí tava eu e minha mãe, e aí a minha mãe me acordou de manhã, Cláudio, vamos tomar um café e tal, tem que ir lá para a UNAMA, que é a universidade onde eu me formei, né? Eu falei, mãe, a senhora acredita que eu acordei e dormi com minha paciente? Ela, como assim? Tu dormiu com ela? Olha isso, gente. Aí eu falei, não é isso. Tire isso da sua cabeça. É que ela não sai daqui, né? Não sai. Mas depois tu vai ver que isso não vai te ajudar, né? Não tem motivo para isso e que isso vai fluir de uma forma bem natural. Bem natural. Então, meninas, assim, acredito que o melhor motivo hoje para a gente combater é isso que vocês falaram. Tem um grupo dentro da universidade que possa ajudar nesse formato, né? O aluno em si procurar a terapia, isso é extremamente importante para nós psicólogos, então ainda nem se fala, né? Fazer esse movimento, o professor, o corpo docente, notar isso, né? Não passar diversas atividades que vão aumentar isso. Tá atento para aquele aluno que está com uma dificuldade, para evitar que, por algum motivo, a ansiedade vira um medo tão grande que ele desista do curso, como a Mariana falou, isso acontece pra caramba, principalmente os que estão começando, né? E fazer todo esse movimento, que querendo ou não, é um movimento terapêutico, para todo o corpo docente e para vocês
alunos. É uma tarefa difícil? É, com certeza. Mas acredito que preparados e capacitados a gente consegue desenrolar isso daí. Então, assim, gente, eu queria agradecer demais as meninas, né, a Mariana e a Lilian, que são do 6º período noturno, que estão aqui com a gente, que vieram com todo o prazer. Em julho, gente, elas vieram, né? Então, assim, tem que agradecer pra caramba. Nas férias, elas estão aqui com a gente, nos ajudando, contribuindo. Queria agradecer também a nossa faculdade, né, a FADESA, ser desse espaço, de poder levar um pouco de informação para vocês, tirar alguma dúvida desse assunto tão sério que é a ansiedade, mas que a gente consegue combater isso de uma forma conjunta, né, entre professores, alunos e o corpo docente inteiro, né, completo. Então, gente, muito obrigado, de coração, é um prazer estar com vocês. Venha para a FADESA, venha conhecer esse espaço que é bem interessante, que nos cede momentos assim para poder dividir com nossos alunos e com vocês que estão em casa. Muito obrigado e obrigado, tá, meninas? Obrigada, Obrigada, professor. Obrigada.